Oi, oi, sejam bem-vindos ao nosso quadro Conexão Nutri, em que eu entrevisto nutricionistas que atuam em diferentes áreas da alimentação coletiva. Meu nome é Carmelita, eu sou nutricionista da Ideale Business. Te convido hoje a embarcar num universo pouco conhecido, a nutrição offshore. Sim, acreditem, tem nutricionistas que atuam em plataformas de petróleo, navios e ambientes desafiadores para levar alimentos seguros. Vem comigo. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por topar esse bate-papo com a gente. E aí, para começar, conta, né, um pouquinho sobre quem é você, como você foi parar nesse universo. Então, meu nome é Guilherme, sou formado tem 5 anos, trabalhei durante 4 anos em terra, onshore, trabalhei em restaurante e industrial também, e logo que eu terminei esse ciclo, né, eu comecei com o trabalho offshore. Trabalho vai fazer 1 ano offshore. E me conta, Guilherme, como que você descobriu essa possibilidade em atuar em offshore? Então, eu descobri o trabalho offshore ainda na faculdade, né, sempre tive um apego maior pela área de one. E assim que terminei, né, fui trabalhar na One, adquiri experiência, já pensando no futuro conseguir trabalhar offshore. E graças a Deus deu certo e a gente está aí. E me conta, você teve que fazer algum curso complementar, alguma especialização? Então, para o nutricionista offshore, não tem nenhuma pós que é exigida. Porém, a gente precisa fazer os cursos básicos de segurança em plataforma, que é o CBSP, e o TRIUT. Tá certo. E como que foi esse processo seletivo? Onde você viu a vaga? Eu comecei a procurar mesmo depois que eu adquiri uma experiência na área de One, que é uma coisa importante para quem quer trabalhar embarcado, né? A experiência ela não só conta no currículo, mas também é um grande aprendizado para a gente ter certeza se é isso mesmo que a gente quer, porque os desafios são basicamente os mesmos, porém lá é um pouco maior. Então, assim, você conseguindo lidar bem com os desafios do onshore, você consegue trabalhar offshore mais tranquilo. Depois que eu consegui essa experiência, é, eu comecei a procurar o LinkedIn é uma ótima ferramenta para a gente que quer trabalhar offshore, né? Manter sempre o LinkedIn atualizado e buscar lá. E assim que surgiu a vaga, eu comecei a participar de um processo, né? É um processo um pouco mais longo do que os tradicionais, e logo depois consegui embarcar. E conta pra gente como que é a sua rotina quando você está na plataforma. Nosso trabalho ele é uma escala 14 por 14. Então a gente trabalha 14 dias embarcado e folga 14 dias. Nesses 14 dias que a gente está lá, geralmente a gente trabalha 12 horas por dia. Geralmente na parte da manhã a gente procura sempre acompanhar a produção. O comissário, quando ele está numa plataforma com POB reduzido, geralmente ele que faz o papel da qualidade da produção e da conta do serviço administrativo e casario. Então, assim, na parte da manhã a gente procura sempre tá dando prioridade para a produção, que é o horário em que o número de refeições é maior. E durante a tarde, né, tenta acompanhar mais a rotina do casario, que é a parte de organização da parte interna, né, do casario, que é a nossa responsabilidade, higienização de camarotes, de salas comuns, né, áreas coletivas, e na parte mais para o final da tarde a gente tenta organizar a parte administrativa. Tá certo. E como que é a questão do cardápio? Vocês planejam? Esse cardápio já vem planejado? Não, a gente geralmente tem um contrato, né? Vai depender muito da plataforma, do navio, né? Para que empresa que você vai prestar serviço. Mas geralmente já tem um cardápio pronto e o nosso papel é fazer com que aquele cardápio rode da melhor maneira possível, né? Dependendo da empresa que você for prestar serviço, tem fiscal que acompanha a gente a todo período, né? E ela organiza toda essa parte de contrato. Então, ela vai vendo se tudo que rege no contrato a gente está seguindo.
Então a gente tem que estar sempre de olho no cardápio que já vem para a gente. Essa fiscal é nutricionista? É um nutricionista? Também, a gente tem, né, na área da nutrição, a gente pode ter o nutricionista comissário, né, que é o responsável pela essa parte de alimentação, organização, limpeza e administrativa. Tem os fiscais de hotelaria, que também é nutricionista. A gente tem também o, os auditores, né? Tem empresas que vão para auditar a gente na plataforma. Então, na área da nutrição, são esses 3 segmentos. Tá certo. E conta, imagino que seja diferente lidar com a parte de armazenamento, conservação e até mesmo transporte, certo? De matéria-prima. Me conta quais são os desafios no offshore. Um dos maiores desafios é exatamente a matéria-prima, né? A gente não consegue resolver as coisas tão fácil quanto em terra. Se falta qualquer tipo de alimento lá, a gente não consegue ir no mercadinho comprar. Mandar um helicóptero. Simplesmente mandar um helicóptero. Mas é o que às vezes acontece. Em casos extremos, as empresas mandam o insumo, né, por helicóptero, dependendo do insumo, claro, né? Se for um congelado, alguma coisa, não tem condições. Mas se for um arroz, um feijão, alguma coisa do tipo, eles podem mandar por helicóptero ou adiantar em algum barco que vá atender a unidade. Às vezes também pegar com uma unidade ou outra, só que isso gera um trabalho muito Grande. gera um trabalho muito grande para a empresa, né? E também gera custo. Então, assim, um dos maiores desafios é você conseguir controlar, organizar e direcionar bem o insumo que você recebe. Não tem barco todo dia, os barcos, né, têm uma periodicidade para poder estar atendendo as plataformas, então o gerenciamento de insumo é uma coisa bem importante. Então, o nutricionista tem que ser muito organizado. Organizado, ao máximo. E controlar bem. Controlar bem o insumo. Falando em gerenciar matérias-primas, e como que fica a questão de gestão de pessoas? Uma vez que não tem como você, né, separar, muitas vezes os funcionários, né, dormem junto com todos os funcionários dormem juntos e convivem juntos por 14 dias, no caso da sua escala, ou até mais dias, a depender da escala. Como que fica essa gestão de equipes diante a um líder, né? O nutricionista é um líder ali dentro. Como que é esse desafio? Imagino que seja, ou não, né? Assim, dependendo da unidade que a gente vai, o nutricionista consegue até ter um lugar separado, né, para ficar. Mas geralmente a gente tem até que dormir com o pessoal da nossa equipe, né? Então, assim, acaba que esse vínculo ele se cria, porque a gente está ali 14 dias, a gente não tem contato com outras pessoas, né? São sempre as mesmas pessoas que estão ali, então acaba se criando um vínculo maior. A gente tem que ter mesmo o espírito de liderança, né? E conseguir separar profissional de pessoal, porque é inevitável que a gente não consiga ter um contato, né, mais abrangente com a equipe. Visto também que muitas das vezes é uma equipe muito reduzida. Então, assim, o trabalho também ele é muito direcionado, né? Então, você tem que confiar muito também no profissional e isso acaba fazendo com que você crie, né, um vínculo maior. Tem que ter uma confiança maior neles, né? Algumas unidades, né, às vezes separam, colocam para dormir junto com o comissário uma outra liderança, né, que são pessoas que já têm um contato mais próximo, mas algumas outras elas conseguem separar, pelo menos na hora de dormir, na hora do descanso, não ficar ninguém falando de serviço na cabeça. Não dá para dormir brigado também, não, né? Não tem como. Tem que fazer as pazes embarcado ainda.
E me conta, existe algum protocolo alimentar ou de adaptação de cardápio ou diante de alguma situação específica de algum colaborador? Se ele tem alguma doença, tem alguma adaptação que vocês têm a possibilidade de fazer ou não? Existem contratos que tem, né? Não específico de uma doença. Mas, por exemplo, vegetariano, vegano, já é incluso no cardápio, né? Legal. Uma preparação específica para ele. Mas se tiver algum caso isolado, aí é conversado, né? Para a gente tentar adequar e conseguir atender também aquela pessoa. E na sua experiência, já pegou alguma plataforma que você tivesse ali um indivíduo que tem doença celíaca, por exemplo? Não, não tive essa Que, experiência né, ainda. pode ser um Pode desafio, acontecer, né? sim. Bacana. Bom, e quais são os principais desafios do offshore? O que que você acha? Conta pra gente. Então, conforme eu já falei, o gerenciamento, né, de insumos, porque não é, não é fácil. Já teve situação de não ter rancho, porque à medida que a gente tem que controlar, a gente também fica é, à mercê da situação climática. Às vezes a gente tem o nosso estoque certinho, a gente sempre tem que ter uma margem de segurança, essa margem de segurança vai variar, né? Mas pode acontecer do barco chegar e ficar alguns dias sem poder operar, porque está ventando muito, porque o mar está muito agitado. Então você não consegue pegar o rancho que chegou e subir. Então, assim, o gerenciamento do que você tem ali, saber o que vai sair, como você pode dividir. Uma vez eu não tinha queijo suficiente na casa e era dia de pizza. O queijo que eu tinha dava para atender a pizza, porém eu não ia ter queijo para o café da manhã. Então, assim, ter o discernimento de que, tipo, tem coisas que a gente vai ter que tentar conversar, tentar mudar, porque naquele dia, por exemplo, se eu fizesse a pizza, no outro dia no café da manhã eu não ia ter queijo. Aí eu ia resolver um problema, mas ia Criar outro. criar outro, né? Então, saber conversar com a liderança de bordo, né, para tentar ajustar, trocar cardápio, ter o discernimento do que você tem, do que você precisa fazer, do que pode acontecer. E a questão do emocional também é um grande desafio. A gente fica 14 dias, né, embarcado, então assim, a gente não consegue sair para vir comemorar o aniversário de um pai, da mãe, né? Seu próprio aniversário? Seu próprio aniversário, você tem que ter o emocional forte de que todo mundo vai estar reunido em casa, mas você não vai poder estar. Natal você vai estar embarcado, Ano Novo, né? Vai perder casamento, algumas datas comemorativas. Caso venha acontecer um caso de enfermidade na família também, não são todos os casos que você pode desembarcar, né? Então, assim, ter o emocional forte é um ponto essencial para quem deseja embarcar. E o que que te motiva a continuar atuando nessa área? Então, o principal, né, é a folga. Não tem como não falar da folga trabalhando embarcado. Para quem já trabalhou em terra, sabe que quem trabalha em Wuhan em terra não tem folga, né? Por mais que seja final de semana, feriado, às vezes você está no momento de lazer e seu telefone está tocando o tempo todo, que faltou uma pessoa, não tem isso, não tem aquilo, e você tem que parar o que você está fazendo para conseguir atender. Agora no embarcado, não. A partir do momento que a gente desce, tem outra pessoa lá que vai resolver os problemas, né? Se um funcionário resolver não ir, ele já vai dar no show no primeiro dia do seu embarque, você vai ter que resolver esse problema lá. O que pode acontecer também é de alguém desembarcar por algum motivo, né, de saúde ou tudo mais, mas já é a sua escala de trabalho. Então você está lá, você já resolve, né? Às vezes você tem que virar mil e uma tarefas, tem que virar um ajudante de cozinha, tem que virar um taifeiro, mas é a sua escala, tá tudo certo. O problema é quando você está em casa, que na sua folga, né, que começam a te ligar. Então a folga é algo que compra muito. O salário também, né? Claro, a gente que trabalha embarcado tem alguns adicionais.
Não adianta também se iludir achando que vai ficar rico trabalhando embarcado, porque a gente recebe basicamente o piso, conforme quem trabalha em terra. A diferença é que a gente tem alguns adicionais a mais, né? O que faz com que o salário fique um pouco melhor. Guilherme, como você diria aí que é o maior impacto do seu trabalho na vida das pessoas? Então, numa plataforma ou num navio, né? é, o trabalho é bem pesado, principalmente para quem trabalha em área, né? Para os homens de área. Então, assim, o momento que eles sentam para se alimentar, muitas das vezes é o momento em que eles têm mais prazer durante o dia, né? Então, assim, a gente tem que procurar sempre oferecer o melhor, como se a gente estivesse fazendo para a gente mesmo, né? Por mais que a gente esteja ali o tempo todo, né? Numa parte mais tranquila, né? Porque a gente fica dentro do casario, a gente não pega a operação, o trabalho bruto, fazer como se fosse para a gente mesmo, porque muitos ali ficam, às vezes, o dia todo sem conseguir comer, muita gente tem que entrar em tanque, né? Fazer um trabalho confinado que requer muito esforço. Então, assim, o nosso trabalho é promover bem-estar para eles, tanto na hora da alimentação e também na hora de deitar para dormir, porque a parte de organização, de camarote, é tudo por nossa conta. Então, assim, é complicado você trabalhar o dia todo, tá cansado e chegar, né, para dormir e sua cama não tá arrumada, não terem trocado uma toalha que já está lá há muito tempo, né? Porque tudo isso tem períodos para ser trocado. O seu quarto está sujo, o banheiro está faltando alguma coisa. Então, assim, promover bem-estar para todos eles. E para as pessoas que têm interesse de atuar na área, sejam eles estudantes ou profissionais que já estão em terra e querem embarcar, o que você acha assim que é o perfil de um nutricionista para atuar no offshore? Então, o perfil ideal é que a pessoa seja uma pessoa desapegada, né? Porque, conforme a gente já falou, a gente acaba perdendo muitos momentos. E se a gente não tiver um emocional bom, não for literalmente desapegado, né? Com certas coisas, a gente acaba não conseguindo concluir uma quinzena tranquilamente. É uma pessoa organizada, né? A gente tem muitas tarefas para fazer durante o dia. Então, assim, você tem que ter organização com o seu estoque, você tem que ter organização com a sua equipe, você tem que ter a organização com sua papelada, que também uma tarefa, né? O serviço administrativo é um serviço bem grande para quem trabalha offshore. E uma pessoa proativa. Nem sempre a gente vai conseguir subir com uma equipe completa. Muitas vezes a gente tem que dar conta do nosso e ajudar outro também a concluir o trabalho, né? Então, se a gente não for lá botar a mão na massa, muitas das vezes a gente acha que não tem responsabilidade sobre um problema, mas acaba criando um outro por não estar fazendo algo que é contratado. Guilherme, e nas datas comemorativas, tem algum tipo de cardápio especial, algo que vocês façam, que decorem o ambiente? Como que é? Existem os cardápios especiais, né, que são para as datas comemorativas. Então, para cada data vai ter um cardápio específico, né, com as comidas específicas para aquela ocasião. E geralmente a base manda para a gente os enfeites, tudo para poder decorar tudo certinho. Quando não tem, a gente tem que improvisar. A gente improvisa bastante lá a bordo, porque muitas das vezes o rancho não chega. Então, a decoração do cardápio tal tá num rancho que ainda não chegou por algum problema, Eita. situação climática. Então, a gente tem que improvisar com o que tem, né? A gente tem que conseguir se organizar lá. É sempre bom a gente ter algo, né, sobressalente para conseguir não deixar faltar. E também existem alguns adicionais, churrasco, que às vezes é adicional do contrato, né, que a empresa Opa! acaba ofertando. No domingo, geralmente é churrasco, isso já é de lei, né, para todas as plataformas. Tem o dia da pizza, o dia da feijoada, dependendo do contrato. Tem o dia do hambúrguer, né? Aí são peculiaridades de cada contrato.
Alguns são permitidos algumas coisas e outros não, né? Então, assim, tendo o contrato, a gente vai seguindo aquilo ali que já vai abrangendo tudo, né? Então, data comemorativa, adicionais, está tudo especificado. No caso de vocês, né, no seu caso, ou não sei se você, né, sabe, se existe alguma triagem do estado nutricional desses colaboradores, porque pelo que eu estou vendo, eles aproveitam, né, ou na verdade, a alimentação ali se torna um momento de prazer, um momento de escape, um momento de confraternização, até mesmo de descanso, né? Então a Uhum. refeição está associada a isso. E aí, às vezes, cardápios mais flexíveis têm mais presença dos alimentos com uma densidade energética maior, pelo Uhum. que eu estou entendendo. Então, tem alguma triagem ou alguma ação de educação alimentar nutricional para esses colaboradores? Como que... Existem cardápios que já são elaborados pensando nisso, né? Então, dependendo do contrato que a gente trabalha, o cardápio já vem distribuído pensando em valor energético. É, alguns lanches já são lanches integrais. Não é servido, por exemplo, pizza no dia que é servido feijoada, para poder fazer distribuição, né? Então, o cardápio já vem pensando em tudo isso. Alguns outros, eles pensam mais na distribuição, mas aí acaba que fica um cardápio um pouco mais livre, porém distribuído, né, nos dias para que não tenha uma sobrecarga energética. trabalhar com frequência, né? Isso. Ah, é bacana. E me conta aqui, e conta para o público, o que é rancho, afinal? Você tanto falou de rancho, explica pra gente o que é. O rancho é o container que a gente recebe com a nossa mercadoria, né? Então, a gente tem rancho de seco, que é quando vem os insumos perecíveis. A gente tem rancho de congelados, de refrigerados e de químicos. Vem esses 4 tipos de ranchos diferentes. E me fala uma coisa, de acordo com a legislação 216, né, você tem alguns critérios ao receber mercadoria em terra, certo? A gente Uhum. vai olhar a validade, vai olhar a temperatura, vai olhar o estado de conservação da embalagem. E se não atender esses critérios, a gente tende a segregar e devolver ou devolver imediatamente ao fornecedor. É possível devolver alguma mercadoria, alguma matéria-prima? É possível. É possível. Bom, acredito eu que ninguém vai querer receber algo que não esteja conforme, né, a legislação diz, porque lá em cima é tudo mais complicado. Se Deus me livre acontece uma DTH, né, a responsabilidade é toda nossa. Então, assim, quando a gente vai receber um rancho, por exemplo, de congelados, tanto de congelado quanto de refrigerado, ele vem com um equipamento chamado termógrafo, que é o que vai medindo a temperatura em todo o processo de transporte. Então, a partir do momento que ele está na base, que invasa ele com todo o alimento, a fiscalização de base coloca o termógrafo e liga. E aí, quando ele chega para a gente, eu recolho esse termógrafo e faço a leitura. Aí lá vai ter a temperatura de hora em hora, do dia em que ele saiu até o dia em que ele chegou lá. E ali a gente consegue conferir a temperatura de transporte do alimento. E quando a gente abre o container também, a gente tem que fazer um relatório de inspeção de rancho. Ali a gente vai ver a condição do rancho, a higienização do rancho, se está conforme a base colocou, né, a questão de higienização e tudo mais. Algumas empresas mandam foto do rancho quando saiu da base para a gente poder ter uma comparação dele chegando. A gente tem que pegar a amostra de alimento, tem que botar a validade, temperatura de recebimento, tem que colocar tudo certinho. Isso tanto para congelado quanto para refrigerado. Ah, bacana. Então tem também um controle rigoroso, né, no Tem, recebimento. tem. Afinal, as pessoas que estão ali, elas não têm escolha, né? Vou almoçar em outro lugar Não porque tem. eu não quero comer essa comida. Eles Não não têm essa tem. possibilidade, Não né? tem, mas é tudo muito bem verificado e inspecionado na hora do recebimento. Tá certo. E como que é em relação à produção de resíduos sólidos, né? Se vocês separam resíduos, material reciclável do não reciclável, resíduo orgânico, como que fica isso?
A coleta seletiva ela tem para todos os resíduos, né? Resíduo sólido a gente separa e fica do encargo, né? Geralmente do pessoal que eles chamam o pessoal da carga, para poder estar levando para um local e depois mandam para a terra. Já o resíduo orgânico, lá a gente tem um equipamento chamado triturador, que em terra também em alguns lugares deve ter, né? Onde todo o alimento orgânico é triturado, né? Para poder ser despejado. É, você falou que o resíduo orgânico, ele é despejado, certo? Não tem como a gente guardar, né? Imagino que uma câmara refrigerada para guardar isso por muito tempo não seja viável. E como que é a questão de vetores e pragas, esse controle? Há um controle? Como que é feito? Tem uma empresa que vai lá para poder fazer a detetização de toda a área interna e em algumas unidades até a área externa do casario. Então, assim, isso tem uma periodicidade, é cobrado contratualmente, então tem que ser seguido certinho. E, e a gente também usa algumas medidas para tentar mitigar, né, vetor e praga. Então, evitar deixar resíduo muito tempo na cozinha, né? Evitar deixar muito material acumulado ao redor da cozinha. A organização, a limpeza, está sempre em dia para tentar evitar que se prolifere isso dentro e próximo ali à área de alimentação. E água? Água potável, porque, né, vocês estão em torno de muita água, mas como que é a questão da água, da potabilidade da água? Que a gente sabe que em terra tem a questão da verificação da potabilidade da água, os laudos técnicos, limpeza, né? Como Uhum. que é isso em plataforma? Lá também tem toda essa questão de portabilidade, vai à empresa para poder coletar água, para ver se está tá ok ou não. Porém, a gente não utiliza a água do navio, da plataforma, né? Toda a alimentação ela é feita com água mineral de galão. E para consumo também é só água mineral de galão. A gente Olha, não usa a água da unidade. acredito que o custo, né, do cardápio de plataforma seja maior do que o Sim, de em terra por conta dessas particularidades, né? sim, com certeza. Para fechar, se tiver aí pessoas, né, nos ouvindo aí, assistindo essa entrevista, que queiram ir para a área do offshore, qual ou quais dicas você daria para essa pessoa? Primeiramente, conseguir ter uma experiência, né, numa UAM em terra, porque os desafios são basicamente os mesmos. Só que muitas das vezes as pessoas vão embarcar sem nunca ter tido uma experiência em terra. Então chega lá, a pressão, né, que a gente tem acaba fazendo com que as pessoas desistam e desembarquem até antes mesmo de concluir a quinzena. Tendo essa experiência e vendo que realmente é isso que você quer, né, que você realmente se identifica com a área, né, outro ponto também é fazer o inglês. Não é obrigatório o inglês, conforme algumas pessoas dizem, mas é um grande diferencial. A gente vê oportunidades passando e quando a gente não tem, a gente acaba perdendo boas oportunidades por não ter inglês. A gente não precisa ter nenhum outro curso complementar fora a graduação, porém o inglês é assim o, o melhor caminho a se seguir para quem realmente quer ingressar na área, porém ainda está na graduação, está pensando, está vendo algum curso. E uma dica que eu dou também é não fazer os cursos mandatórios para embarcar antes de ter a experiência, porque às vezes as pessoas não se identificam com a área. Aí ela gasta, porque é um investimento, ela não gasta, né? Ela investe, porque tudo isso é investimento, mas ela investe um valor alto em algo que ela não vai se identificar depois, né? Então por isso que eu digo que a experiência em terra é tão importante, para você ver se é realmente isso que você quer, para depois você investir e conseguir embarcar. Guilherme, muito obrigada por compartilhar essa experiência, né, maravilhosa, rica. Eu tenho certeza que ele inspirou muitas pessoas. E aí, se você gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo Conexão Nutri. Tchau.